Fala, meus amigos, tudo bem? Estamos começando mais um episódio aqui do meu, da Adiel, nosso convidado, seu, nosso Multiforma Podcast. É uma alegria muito grande estar entrando novamente na sua casa aí, para que o nome do Senhor seja glorificado, trazer as coisas do reino, falar e compartilhar da palavra de Deus, das coisas de Deus. É maravilhoso, irmãos. Na última gravação nossa, a gente falou que a gente ficaria 10 horas aqui, é verdade, a gente tem esse privilégio, né? A gente brinca que o Senhor poderia chamar tanta gente, né, Diego? Mas chamou a gente. Então, glória a Deus por isso. A gente tem tentado desfrutar desse momento o máximo possível, de estar aqui com pessoas tão especiais. E hoje não é diferente, né? Você já sabe quem é a nossa convidada aí. Ela ainda não apareceu para você, mas você já sabe quem é. Tava lá na thumb do YouTube, né? Mas daqui a pouco vai aparecer, vai se apresentar para você. Mas antes de passar a bola para ela, passar a bola pro meu parceiro Adiel aqui, né? Fala, Tiagão. Bom, mano? Meu pastor, fala, povo de Deus. Mais um dia, né? Que nos deu o Senhor para estarmos aqui reunidos, para falar do amor dele, né, Tiagão? Isso aí. Como ele é bom conosco, né? Maravilhoso, irmão. E, Tiagão, a gente, só se for do FBI, né? É nós mesmo, irmão. Eu e tu aqui, ó. A gente é muita gente, assim que você diz. A gente é muita gente, né? Não, mas uma alegria, mais uma vez, né? Como você falou, a convidada mega especial, você já sabe quem é, e vai ter um bate-papo aqui sadio de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Ó, antes de passar para a nossa convidada, falar dos nossos parceiros aí, aquela galera que tem acreditado nesse projeto. Alguns estão desde o início, outros chegaram ao longo do caminho, mas não menos importante. Tem sido um privilégio estar aqui com eles e eles também estar com a gente. É o Doce Alegria, loja de doce mais completo da Estrada Mineira de Petrópolis, hein? Eu sempre falo aqui que você vai encontrar a loja completa igual a Doce Alegria, mais completa do que ela, impossível. Fica lá na Estrada Mineira, número 1587, Correia, de tanto errar, o Adiel fica me olhando agora, me deixa nervoso. Mas eu não erro mais não, você percebeu, né? Não o número. Estrada Mineira, número 1587, Correias. Vai lá, fala com o pessoal lá, a Cíntia, a Sema, o Adiel, o Marlon. Essa galera top vai te atender muito bem lá, pode ter certeza. Tiagão, mas se você errar o endereço da loja, vai errar o endereço da igreja. É colado, meu filho. Você é o pastor da igreja. Eu tive que aprender, nós somos um dos pastores da igreja lá, mas é verdade, é do lado, é o mesmo imóvel, né, Diel? Mas, ó, voltando ao Doce Alegria. Doce Alegria tem acreditado nesse projeto aqui, tem sido um parceiro abençoado aqui, tá bom? E não menos importante, Café de Pote, ó. Vai lá no Instagram do Café de Pote. Isso aqui, ó, tira o olho que é da nossa convidada. A convidada vai ser abençoada com esse presente aqui, com outros presentes também. Mas, ó, Café de Pote, diz o rótulo que dura 3 meses no congelador. O Adiel falou que é mentira. Por quê? Porque acaba antes, é gostoso demais, ué. Ó, tem mais de 3 sabores, são 5 sabores, se eu não me engano. Não vou tentar lembrar o todo de novo, senão vou esquecer. Mas 5 sabores, tem lá no Instagram, página Café de Pote. Manda um direct pra eles, compra esse produto que eu tenho certeza que você também vai ser abençoado, tá bom? E o slogan do café? Se no céu tem café... Café de Pote. Aí, ó. Que benção. Ô, Rodrigo e Débora, o Adiel vai cobrar royalties desse slogan. Porque depois que ele criou, Deus entregou pra ele esse slogan. Tá vendo? Olha, todo programa a gente repete isso. Amém. Tá bom? Mas aí tem sido uma benção também o Café de Pote. E também a JN Pizzaria. John, um abraço, beijo grande no seu coração. Daqui a pouco a pizza tá chegando pra nós aí. Glória a Deus falando. Glória a Deus. Mas tem sido um privilégio também caminhar com a JN Pizzaria. Eles têm nos abençoado aqui sempre que possível, tá bom? Você pode encontrar a JN Pizzaria no iFood e também pelo WhatsApp, vai aparecer o número para você. Manda uma mensagem para eles lá, fala, ó, assisti no Multiforma Podcast. E eles falaram que vocês têm, primeiro, a melhor pizza da Petrópolis e segundo, vocês têm um preço muito bom. Faz um preço bom lá para os nossos telespectadores, tá bom? Ó, segue as nossas redes sociais também, Instagram, TikTok, Facebook e se inscreva nesse canal aqui do YouTube, compartilhe esse vídeo, principalmente com as mulheres, principalmente com pessoas que precisam receber de Deus. Tenho certeza que esse episódio vai ser uma bênção na vida dessas pessoas.
Manda lá no grupo da igreja, manda para todo mundo, tá bom? Adiel, e a nossa convidada? Tiagão, tá empolgado, hein? Eu falei que hoje Rapaz, hoje tá, tá no óleo do pastel da rodoviária. Eita, Eita, glória. glória. Aqui, a nossa amiga Cíntia tava me lembrando lá que eu tava quase esquecendo de uma surpresa hoje, né? Ah, Tiagão, essa surpresa eu vou deixar pra você, que Pô, você, finalzinho beber água. você que revela as surpresas, você é o cara da revelação. Meu Deus do céu. Ô, convidada, segura um pouquinho aí. Aqui, ó, ela veio num dia muito especial pra nós. Então, você está aqui, Eveline. Você não tá aparecendo ainda não, mas é um marco pra gente, tá? Amém. Porque esse episódio é um divisor de águas no Multiforma, nesse projeto, nesse ministério Multiforma. Amém. Porque hoje nasce oficialmente aqui. Provavelmente quando você assistir esse episódio já tenha nascido no Instagram, né? Sim. Mas aqui no vídeo é hoje, oficialmente, nesse episódio, mais um braço do Multiforma, né? Que é o Multiforma Store. Você pode encontrar vários acessórios da marca Multiforme. A gente está estreando hoje essas camisas aqui. Uma das camisas, né, Diel? São mais de 5, são 5 estampas, né? Você pode encontrar lá no @Multiforma Store. Segue no Instagram também. Está associado lá ao nosso Multiforma Podcast. Você já pode adquirir essas camisas aqui. Você pode abençoar o Ministério Multiforma dessa forma, ó, evangelizando as pessoas. Tem vários tamanhos, tem cores diferentes, estampas diferentes. Tenho certeza que não só você que vai comprar, mas as pessoas que você terá a oportunidade de abençoar também serão abençoadas com esse presente aqui. Né, Diel? Era um desejo nosso, né? É verdade, Tiagão. Desejo nosso de... Fomos cobrados, né? Fomos Quando cobrados. abrimos um episódio, perguntaram quando é que teria o Multiforma Store. Chegou. Graças a Deus chegou. Chegou. Deus aí honrou com a nossa vida. E ficaram lindas, né, Tiagão? Lindas, E estamos lindas. até usando, queridos, aqui, ó. Multiforma, e lá as estampas, multiformazinho na frente, bênção de Deus. Então já segue lá se você não segue a página. Tá rolando um sorteio lá nas nossas páginas, nas nossas redes sociais, no Instagram, tá? Sorteio do boné e de uma camisa. Do boné e da caneca. Em breve terá da camisa também, tá bom? Multiforma Store. Segue lá. Privilégio ter vocês. E a nossa convidada, Diel? Tiagão, ela tá ansiosa, tá coçando a mão. Eita, glória. Vamos passar para ela se apresentar, Passa. falar do esposo, né, dos filhos, pra gente poder ficar à vontade de bater um papo com ela. Ela é, ó... Fiz uma colinha aqui lá na bio Thiago dela. com a colinha, Não, olha. fui lá pesquisar na bio do Instagram dela. Jornalista, escritora, empreendedora, é autora de 3 livros, se eu não me engano, né? Tem um que é best-seller, que chama Só Pra Meninas. Ela trouxe aqui pra gente mostrar no vídeo pra você. Além disso, ela é mãe, esposa, serva de Deus, enfim. Tá com Amiga. ela. Amiga. Isso é mais importante. Então deixar a nossa convidada se apresentar, né? Seja bem-vinda, Eveline. Oi, Uma salva de gente. palmas para ela, né, Tiagão? Gente, estou muito feliz de estar aqui, Adiel, conhecendo também o pastor Tiago, né? O Adiel eu já conheço há mais tempo, muito tempo. E para mim está sendo uma honra estar aqui nesse espaço tão legal, né? Podendo falar um pouco do que Deus tem feito na nossa vida, de como Deus é bom, né? Com certeza. E de como Ele é fiel também, né? Então, foi uma das perguntas que eu fiz aqui. Pode falar de Deus? Sim! Então, estou muito feliz. E é isso, vamos bater um papo aí legal e edificante aí para abençoar a vida dos nossos telespectadores. Isso. Glória a Deus. A gente geralmente começa com uma pergunta-chave aqui. Não, deixa eu mas te cortar, antes de... Tiagão. Deixa eu te cortar, que ela não falou do esposo Ih, e dos filhos. Depois o esposo falou, amor, você foi lá e não lembrou do bonitão aqui? O que tá Imagina. acontecendo? Eu nunca esqueço. Então, se apresenta, Então, fala seu nome dos filhos, nome do vou falar. esposo, do irmãozão que veio com você te acompanhando. Verdade. Hoje eu tô aqui, ó, com a companhia muito especial. Meu irmão Hebe, pastor Hebe, tá me acompanhando hoje. E eu quero mandar um beijo, aproveitar já aí a oportunidade, um beijo especial pro meu maridão, Alessandro, e pro Aaron, pra Sofia, meus filhos. Eu tenho o Aaron de 15 anos, tenho a Sofia de 11, e ficaram lá com o pai hoje. E meu irmão Eber tá me acompanhando. Então, um beijo grande, amor, te amo. E fica ligadinho aí. eita, isso aí. Teve a declaração, hein, Tiago? Tá vendo? O Adiel tem sido defensor nesse programa aqui do casamento, da família. Ele sempre lembra aqui as esposas e os esposos, né?
As esposas geralmente lembram. Inclusive, a gente fez um encontro de casais juntos. Você lembra disso, Sandy? Verdade. Agora que lembrou, falou de casais, né? Muito tá tempo tem Poxa, isso. tem muito tempo. Mas foi muito bom, né? Não fica falando da nossa idade, não. Muito tempo. É pouco tempo. É pouco tempo. É verdade. Foi a gente vai ontem. ser casado. Mas é bom você falar isso aí, que fica gravado, né? Se fizer um encontro de casais junto, né? É bom que eu mando um recado pra Cíntia também, né? Que vai estar nos assistindo. Que quem sabe surge um ministério de casal na vida desse casal, né? Ah, é verdade? A Cíntia tem tanta coisa Poxa ali guardadinha pra botar pra fora. Aí, tá vendo? Por essa eles não esperavam. Não mesmo. Ah, então, vamos continuar o podcast, Vamos continuar o podcast. Isso aí, glória a Deus. Um beijo, Cíntia. Beijo pra você, tá? Mas voltando aqui pro nosso podcast, né? Depois de ter deixado gravado e registrado. Ô, Eveline, a gente geralmente começa esse programa por uma pergunta e a partir dessa pergunta a gente vai desenrolando a nossa conversa, esse tempo de mesa, né? A gente sabe, né? E muitas pessoas eu acredito que saibam disso também. Você veio do lar cristão, né? Sim. Como é que é essa experiência para você ter nascido num lar cristão? Você acha que foi importante? Ou, ao contrário do que algumas pessoas dizem no mundo aí, né? Ah, não, precisava ter vivido algumas experiências, enfim. Não. A gente aprende sem precisar bater a cabeça, né? O sábio aprende olhando e dizendo assim, não, isso ali eu não quero pra mim, né? Uhum. Então, essa teoria de que quem tá lá fora no mundo... quem está na igreja está perdendo de viver, é de quem realmente não teve um encontro com o Senhor e desfruta dessa companhia tão preciosa que é caminhar com o Senhor. Eu digo que eu tive um privilégio de nascer num lar cristão e para mim é um privilégio mesmo, né, de ter nascido nesse ambiente. Meu pai já nasceu num lar cristão, meu pai nasceu, tem uma história até engraçada, que meu pai nasceu literalmente dentro da igreja. Olha! Porque meu avô era caseiro, e morava atrás da igreja, e aí minha avó entrou em trabalho de parto e não conseguiram levar, e meu pai nasceu na igreja. E aí, graças a Deus, a gente foi criada, né, na igreja, eu e meus 2 irmãos. Hoje meus 2 irmãos são pastores, meu marido é pastor, então assim, o Senhor cuidou da gente nessa área, preparou ali o nosso caminho para que a gente pudesse crescer na graça, no conhecimento e compartilhar para outras pessoas. Então, para mim foi muito especial. Um dia desse eu estava na igreja que um dos meus irmãos é pastor, né? Ele me convidou para dar uma palavra lá para os adolescentes e ele estava relembrando que as nossas brincadeiras de criança era brincar de culto. Olha. Né? Então, e que a brincadeira ficou séria, né? Foi a Vera depois. Então, a gente pode hoje viver, né, o que a gente brincava. Então, esse era o nosso contexto, né, de igreja, de eventos. Minha avó, dirigente de ciclo de oração. Na verdade, ela fazia parte da leva ali das fundadoras do ciclo de oração lá no Brasil, né? Ela, uma pioneira ali. E a gente cresceu vendo de perto, com os nossos olhos, Deus agir, milagre, cura, sabe? Demônios. Isso em Petrópolis? Lá em Recife. Não expliquei isso, né, eu gente? ia perguntar, se oriunda da onde? Isso aí, eu sou de Recife. Na verdade, eu sou nascida oficialmente em João Pessoa. E eu vou contar essa história que é engraçada. A gente morava em Recife, meus pais, e minha mãe foi visitar os parentes em João Pessoa grávida, né? Já no final da gestação ali. E quando chegou lá em João Pessoa, minha mãe entrou em trabalho de parto e eu nasci. Meu tio era médico, fez o parto da minha mãe e não tinha berço, né? Porque eu não estava na minha casa me esperando ali, minha casa era em Recife. E minha mãe diz que foi meio que profético, né? Porque o lugar que me acomodaram foi uma mala. Então, minha mãe diz que por isso que eu gosto de viajar. Então, meu berço nos primeiros dias foi uma mala. E ali, eu fiquei alguns dias, depois voltamos para Recife. Então, eu nunca morei em João Pessoa, né? Mas morei só foi lá para nascer. Só fui lá para nascer. Amo o Nordeste. Um beijo para meus tios. Tenho parentes, assim, em vários estados do Nordeste. E a gente, quando eu tinha mais ou menos 12 anos, 13, meu pai mudou para Petrópolis. Ele já era uma promessa de Deus nas nossas vidas, apesar de meu pai dizer que nunca ia sair de Recife, que amava Recife.
Mas o Senhor já tinha falado para minha mãe que ia nos levar para uma terra longe. Inclusive, o Senhor mostrou como que era a igreja que a gente ia congregar. E minha mãe guardou isso e orou, né? Como é que vai ser, Senhor? E o Senhor moveu toda uma situação, né? Meu pai veio fazer um trabalho no Rio e ele foi muito bem sucedido nesse trabalho e a dona da empresa fez uma proposta para ele vir de vez, né? Ele só ia prestar o serviço e voltar. E aí ele colocou isso diante de Deus, assim, ele meio resistente, não queria. E ele tinha um escritório lá, né? Vocês me falaram que o negócio flui aqui, né? Porque eu não estava nem planejando falar isso. E aí meu pai, ele voltou e decidiu que ia colocar o escritório à venda, né? O escritório dele lá, mas aquela coisa resistente, assim, vou botar também um valor bem alto. Pra ninguém querer comprar. Ninguém queria. E aí, do nada, um irmão da igreja liga. Eu ouvi falar que o senhor está vendendo o escritório, ele não tinha nem anunciado. E aí, ele ficou meio assim, né? E aí, vamos marcar uma reunião, né? E aí, quando foi marcar a reunião, ele deu valor, e aí, tipo, bem duro assim, mas é à vista. Sem facilitar. E aí, o irmão, não, tudo bem, eu compro, né? E aí, ele não teve como fugir mesmo daquela direção dos sinais, né? E a gente chegou aqui, eu com 12 anos, meus irmãos, né? Eu sou a mais nova de 3 irmãos. Você é o xodó, então, né? Caçulinha é o xodó. E caçula ainda. Diz eles que eu era princesinha, são lendas. Aí a gente veio pra cá, pra Petrópolis, né? Eu tinha entrando na adolescência. E aí a gente foi construindo a nossa vida aqui, né? Estudando, e aqui casei, aqui me estabeleci, né? Amo Petrópolis e hoje eu tenho o privilégio de ter minha família, ter construído minha família aqui nesse lugar e congregar, né? E servir ao Senhor aqui com a minha família. Glória a Deus, isso. glória a Deus. Sempre foi da Assembleia? Desde lá do Recife? Sim, sempre da Assembleia. Assembleiano raiz. O povo da Pleia tá invadindo o Multiforma, né, Tiagão? Vai ter, rapaz, daqui a pouco ele vai ter que mudar o nome desse programa aqui. Glória a Deus por isso. Que bom. Com certeza. Mas, irmã, você disse que veio para Petrópolis com 12 anos, né? Isso. Nasceu nesse lar, nesse contexto evangélico, né? Mas tem algum momento que você olha para sua infância, olha para seu passado, você entende de Deus que foi um divisor de água no seu relacionamento com o Espírito Santo? Porque eu estou te fazendo essa pergunta, eu não vim no lar cristão, né? Para mim é mais fácil identificar isso. Sim. Quem já veio dentro do lar cristão talvez tenha essa certa dificuldade, né? Você lembra de algum momento que, seja num batismo com o Espírito Santo, num relacionamento com Ele profundo, teve esse momento na sua vida que... Então, pastor, eu costumo dizer assim, que tem pessoas, filhos de crentes, né, que simplesmente são levados e nunca se envolvem de verdade com aquele contexto. Vão porque são levados, porque são obrigados e porque tem que ir, mas nunca experimentaram, tiveram algo ali, um encontro real com o Senhor. E necessariamente, eu não lembro o momento, o dia que, eu levantei minha mão e fui lá. Porque isso sempre foi muito real para mim, né? Essa experiência, essa convivência com o Senhor. Primeiro, eu costumo dizer que eu conhecia o Deus da minha mãe. E eu acho muito importante falar isso, porque eu sei que tem mulheres assistindo. Para a gente ter essa sabedoria de que forma a gente está apresentando Deus para os nossos filhos, né? A gente está vivendo e colocando em prática o que a gente crê, o Deus que a gente serve. Se eu tenho fé, eu tenho vivido uma vida de fé, porque os nossos filhos, eles observam muito mais as nossas atitudes do que os nossos discursos, né? Falar discurso é muito bonito, mas e na prática? Então, eu via a minha mãe, eu via Deus responder a oração da minha mãe. Inclusive, tem uma experiência muito marcante que a gente teve já morando aqui em Petrópolis, eu sempre costumo contar ela, de uma determinada ocasião em que a gente estava passando uma prova financeira muito, muito grande e a minha mãe acordou, fez um café da manhã pra gente e ela fez uma oração, né? Vamos orar porque não tem o almoço, mas Deus proverá.
E a gente ficou assim, naquela expectativa, né, de como é que ia ser aquilo. Então minha mãe começou lá a arrumar a casa e tal, e a gente ficou ali, né, um olhando meio para a cara do outro, começou a dar a hora do almoço, né, tal. E aí, como é que vai ser isso, né? E eu hoje, como mãe, eu fico imaginando o dilema e a aflição dentro do coração dela. Porque aparentemente para mim ela estava só varrendo a casa, só arrumando, mas eu creio que ela estava ali, Senhor. Intercedendo mesmo, né? Senhor, né? Manifesta o teu poder. Sendo mãe, você sabe como é que é, né? Glorifica o teu nome na minha casa. Eu falei que o Senhor ia prover, honra a minha fé. Né? Eu preciso que meus filhos vejam a tua glória, o teu poder aqui dentro da minha casa. Eu imagino que era o diálogo dela. E quando deu a hora do almoço, a campanha tocou e era uma irmã, dizendo que estava em casa e foi compelida ali por Deus para fazer uma comida a mais. E o Senhor falou para ela que era para ela levar aquela panela para casa da irmã Áurea. E ela chegou até meio constrangida e dizendo, olha, eu não sei, me desculpa, eu não sei se vocês estão precisando ou não, não sei, mas o Senhor... E aí minha mãe falou, não, a gente estava aguardando, né? Deus é fiel. E aí entramos e oramos, minha mãe falou, crianças, vamos almoçar, porque o almoço chegou. Deus respondeu a nossa oração. Então eu fui criada nesse ambiente, de ouvir e ver Deus se manifestar. Mas por muito tempo era o Deus da minha mãe, era o Deus do meu pai, né? Até a gente decidir que, não, esse Deus também é o meu Deus. Não é só o Deus da minha mãe e do meu pai. Eu preciso ter as minhas experiências com Ele. Não viver das experiências do meu pai e da minha mãe. Então, eu comecei a buscar. Então, eu acredito que o processo do batismo em águas, quando eu já morando aqui em Petrópolis, né, decidi, né, eu lembro que foi um dia 31 de dezembro, e ali eu decidi que eu ia, né, me batizar nas águas, firmar o meu compromisso ali com o Senhor. Em seguida, o batismo no Espírito Santo, para selar essa minha experiência espiritual com Deus. Então, isso tudo foi fortalecendo a minha fé e também me conectando mais, como se fosse assim, desprendendo da experiência dos meus pais e do tipo assim, agora você tem que caminhar ter a sua experiência com Deus, né? Sair da aba da sua mãe, apesar de solteira, menina, mas eu vejo, né? Hoje eu falo muito para meninas, por conta dos livros, que a gente vai falar também sobre isso, mas eu falo muito sobre isso, né? Delas buscarem ter a experiência. E eu procuro passar isso para os meus filhos. Vocês precisam ter as experiências, vocês precisam orar, vocês precisam pedir sinal, pedir para que Deus se manifeste, que Deus fale com vocês por meio da palavra. Eu estimulo eles a buscarem isso. E a gente tem provocado esses momentos em casa, sabe? De vamos orar isso, vamos, e aí? E é interessante como eles veem Deus se manifestar de forma tão diferente, né? Multiforma. Então, para minha filha, foi o dia que ela orou pela amiguinha na escola, que estava com dor de cabeça, e passou. E ela viu a resposta de oração ali, né? Para o mais velho, já em outro sentido, né? De pedir sinais e Deus se manifestar ali a ele. Então, cada um, dentro da sua maturidade, vai desenvolvendo esse relacionamento mais íntimo. Então, respondendo a sua pergunta, pastor, eu não tive assim um dia-chave, mas eu comecei a entender que eu precisava desenvolver o meu relacionamento pessoal com o Senhor e não ficar simplesmente na experiência e na vivência dos meus pais. Amém. Eu ouvindo você falar, eu entendo que você amadureceu pro evangelho jovem. Né? A gente fala isso muito no meio do futebol, a maturação do futebol. Às vezes o rapazinho está com 17 anos e tem mentalidade de criança ainda no futebol. E levando na sua vida espiritual, você amadureceu muito jovem para a vida espiritual, né? Ela tão jovem, certa do que quer, do que queria. Porque geralmente, todo cristão que foi criado em berço evangélico, ele fala assim, eu nunca fui um ex-nada. Né? Geralmente a pessoa fala isso. Sim. Não por querer ter vivido algo fora da igreja. Sim. Porque todo mundo que como o Tiagão não foi nascido no meio evangélico, nem eu, nós somos ex alguma coisa, fazendo algumas besteiras, né, Tiago? Sim. Mas Deus, graças a Deus, nos achou, né, Tiagão? Graças a Deus. E geralmente a pessoa, quando vive assim, como você, né? Só que você parece que amadureceu demais quando criança, né? Sim. Eu acho que seus pais... As experiências também, né? Os seus pais foram...
Mas assim, também não sou nenhum alecrim dourado, não. Não fica achando aí, meu Deus, nasci purpurinada, com auréola aqui. Não, nada disso. Mesmo a gente nascida e criada na igreja, a gente também vacila, né? A gente também peca, a gente também erra, a gente também, né, vai desenvolvendo ali. A diferença é que a gente tem o temor, né? Que quem está no mundo ainda não tem. Não. Então, não tem essa sensibilidade espiritual. Mas quem já tem uma vivência, você erra, mas você fica com aquilo ali te incomodando. Eu sei que eu desagradei, eu sei que o Senhor não está feliz comigo, eu sei que isso não foi legal. E aí você não consegue dormir direito, você não consegue até você se ajeitar ali, Senhor, vem aqui, me perdoa, Jesus. Né? Então você tem o temor, né? Às vezes de uma forma até exacerbada no primeiro momento, que, meu Deus, um fogo consumidor vai descer aqui, né? Depois você vai entendendo um pouquinho da graça, mas ao mesmo tempo você tem aquele temor diante do Senhor, né? Diante da sua atitude, você consegue ser sensível à voz do Espírito Santo de, isso não foi legal, né? E ter essa sensibilidade mesmo de reconhecer, de pedir perdão e caminhar, né? Você tomba aqui, mas você levanta, você sabe que o Senhor te perdoa e você vai seguindo, Senhor, me ajuda, eu não quero mais errar nisso. E aí você vai seguindo, né? Mas a gente escuta muito, né? De pessoas que, mas eu não tive experiência, até com um pouco de pesar, né? Como se, queria tanto ter um testemunho pela gente. Eu caço testemunho pra você rapidinho. Foi isso que eu quis falar com você. Gente, pelo amor de Deus, eu não fui nem nada mais, se eu te abrir aqui, meu filho, né? Os perrengues que a gente passa na vida e que a gente vê Deus agir, é testemunho atrás de testemunho, né? Porque a vida do crente é assim, né? Com certeza. É testemunho, né? Exatamente. Às vezes a gente, nascido, criado na igreja, a gente também se vê em outras situações, de ver gente que se desvia e volta, e aí ele conta aquilo com um glamour, né? E aí eu fazia, aí no final Jesus me encontrou. Oi? Tipo assim... Né? Essa é a melhor parte. A melhor parte perde o ênfase, né? Não, aí Jesus me encontrou e acabou a farra, entendeu? Então, tipo assim, né? Então, são coisas que eu observo de gente que realmente não teve uma experiência, assim, sabe? E eu lembro de eu pequenininha, eu vivi esse ano uma experiência de receber um cumprimento de promessa na minha vida, de receber um convite para pregar nos Estados Unidos. Gente, pelo amor de Deus, né? Quem sou eu na fila do pão? Eu sei que o Senhor é bom, não menos, mas eu fiquei muito lisonjeada. E eu lembrei de uma cena de eu pequenininha, com 8 anos, acompanhando minha mãe numa vigília na casa de uma irmã, que ela tinha um batalhão de choque de oração, entendeu? Que ela se reunia lá, a chapa esquentava. E aí minha mãe me deu um pacote de pipoca, eu fiquei na sala lá, comendo pipoca, né? Não tinha celular não, a distração era comer mesmo. Então, comendo a pipoquinha lá, quietinha lá, de boa. E aí a irmã saiu lá do quarto, marchou no lado, foi lá e entregou assim, né? O que Deus ia fazer na minha vida. E eu tenho vivido o cumprimento dessas promessas. Glória a Deus. Então, assim, por mais que eu, né, tivesse sido criada, levada ali, mas eu tinha essas vivências de ver claramente Deus falar, de ver Deus agir. Mas o mais importante é que eu tinha esse desejo de ter as minhas experiências. Eu acho que essa é a grande questão, sabe, Adriana? Porque o pessoal, eu vejo muita gente hoje querendo um relacionamento com o Senhor muito superficial, muito descartável. Eu quero como gênio da lâmpada. Aí, qual o seu desejo? Sim, diga 3 pedidos que eu vou resolver, vou te responder. Mas não é sobre isso, né? A proposta do céu para a gente é relacionamento. Quando a palavra diz não é bom que o homem esteja só, não está se referindo só apenas ao casamento. É de convivência, né? Deus não tinha necessariamente necessidade, digamos assim, de criar o homem. Mas o que ele queria? Ele queria relacionamento, né? E é isso que as pessoas não entendem. Às vezes elas olham Deus como um único, exclusivamente solucionador de causas. E não de um amigo, de um companheiro, né? Do amado da nossa alma, que está com a gente todo momento, nos dias bons, nos dias ruins, está sempre por lá.
E a proposta dele é isso. Ele quer caminhar. Que saudade de ouvir a sua voz, que saudade de ouvir você conversar comigo. Fala com tanta gente, fala o tempo inteiro, fala o dia inteiro, mas comigo. Não para, né? Então, essa sede de buscar ter as minhas experiências, eu sempre tive, assim. E tenho até hoje. Não me acomodo, porque tem muita gente também que vai para o outro extremo, de ficar obeso espiritualmente, né? Já vivi tanta coisa, tá bom, nada me surpreende mais. Já sou dinossauro de igreja, entendeu? E aí, não, eu quero viver algo novo. Então, assim, eu sei que o Senhor tem mais para mim. Eu sei que é uma fonte que está jorrando ali, que não cessa. Então, eu quero cada vez mais mergulhar ali, entrar um pouquinho mais fundo, mais fundo, mais fundo. E a proposta dele é essa pra gente. Né? Amém. Inspirador, né? Muito, Jesus. Você, como autora especial, a gente vai falar dos livros, né, daqui a pouco, mas escreve mais para mulheres, né? O meu foco é meninas e tem projetos para mulheres também. Glória a Deus. Qual tem sido sua percepção, assim, qual tem sido o grande dificultador para as mulheres e meninas desses dias? A influência de bandeiras contrárias à nossa crença, à nossa fé. Do feminismo, que distanciam, pautas que distanciam a essência da mulher projetada pelo Senhor. Né? E elas entram em conflito. Então, eu vejo muitas meninas sendo influenciadas, questionando, né? Mas a Bíblia diz, mas será mesmo? Não, mas hoje em dia não é bem assim, não, mas hoje em dia não sei o quê. E indo para um caminho muito perigoso, né? E a proposta do céu é a gente se voltar mesmo para a palavra, se voltar, a Bíblia como dizem, né? É o jornal, ela é mais atual do que o jornal que você vai ler amanhã. Então, ela é um manual de regra e de prática. Se a gente colocar ali, tudo se encaixa, tudo funciona. As coisas começam a dar errado porque alguém está fora do seu papel, não está fazendo. É como se fosse uma grande engrenagem. A família é uma grande engrenagem. O marido, a mulher, o filho, cada um faz o seu papel e aí a máquina funciona. Agora, se um sai, emperra. Entendeu? Então, assim, o que eu vejo muito hoje em dia é a influência da internet, da mídia. Ontem eu estava conversando com uma amiga lá de Tocantins, e a gente estava falando sobre ela dizendo, poxa, quanto tempo que eu não tinha comprado uma revista. E eu ainda brinquei, caramba, ainda vende revista? Eu sou jornalista, gente, trabalhei muitos anos em revista, né? Mas eu fiquei assim mesmo. Aí eu falei, sério, você comprou uma revista? E aí ela fez uma análise crítica, a gente foi fazendo uma análise ali, ela me mandando fotos, dizendo assim, olha como o discurso da página inicial, do editorial até a última página. Eles têm aqui uma proposta, uma bandeira, uma agenda para passar ali os valores deturpados de forma sutil e não sutil. Todas as matérias tinham um cunho ali de questionar o projeto de Deus. Todas elas, em algum momento, questionavam o que a gente aprende e crê na palavra como o modelo de Deus para nós, mulheres. Então, eu falei, gente, que coisa diabólica, né? E aí eu falando com ela sobre a importância da gente preparar os nossos filhos e falar sobre isso, e nos capacitar, e sair da bolha no sentido de ler, de procurar se informar, para você poder debater a sua fé, ter argumentos, saber falar, saber se posicionar, porque a gente não tem mais tempo a perder de se esconder atrás não, eu estou aqui no meu mundinho, na minha igreja, eu vou ali, mas eu quero que meus filhos estejam aptos, sabe, para defender, mas e aí? Eu fico instigando, mas se eu te perguntar isso, o que tu vai responder? O que é fé? O que você crê? Mas por que você crê nisso? Então, a gente precisa fazer essas perguntas para nós mesmos, principalmente aí falando para você que é nascido e criado na igreja, que é tudo muito comum, você está acostumado ali,
E aí você não teve esse momento de, quando eu aceitei Jesus foi tudo novo, então tudo é muito novo para mim, eu quero entender um pouco disso, que é muito interessante, e quem é nascido e criado na igreja não passa por esse momento de discipulado, digamos assim. Então, o que a Bíblia fala sobre isso, sabe? A gente não tem isso. Então, a gente precisa se perguntar, fazer esse exercício, né? Por que eu creio nisso? Né? O que a Bíblia fala sobre isso? Mas por quê? Né? Para você ter respostas para falar sobre isso, né? Sobre defender a sua fé. Então, eu acho muito importante a gente buscar esse conhecimento, sabe? E Deus, eu creio que Deus vai levantar, e eu estava falando sobre isso com ela, jovens e mulheres para posições estratégicas na sociedade, com capacitação profissional, mas também com uma capacitação espiritual para defender a sua fé de forma... É igual Esther, né? Quem sabe se não foi para isso que o Senhor te colocou aí. Então, eu creio que Deus não desperdiça nada, pastor Thiago, nada. Nenhuma habilidade nossa, nenhum talento, eu gosto disso, eu gosto de futebol, nada do que está em nós, nesse sentido de gosto. Eu entrego tudo para Deus. Eu falo, Senhor, é tudo estratégia tua. Se para alguma pessoa vai parar para me ouvir porque eu sou jornalista, ok, então essa vai ser por esse caminho. Outra vai parar porque você falar para meninas, porque eu tenho livro para meninas, ok. Outra porque eu gosto de moda, vamos falar sobre isso, que seja. O Senhor não desperdiça. Mas, às vezes, esse vai ser o pontapé inicial, né? Para que você tenha acesso para falar de outros assuntos, defender sua fé e se conectar àquela pessoa que não se conectaria com você se não tivesse sido aquela isca ali. Então, eu creio que Deus tem levantado e quer levantar uma geração de jovens, de meninos, de mulheres, dentro das suas áreas profissionais, mas com conteúdo para defender a sua fé, sabe? Porque a gente fala, a igreja está sendo perseguida, mas tem pouca gente que tem coragem e conhecimento para se posicionar e defender. Então, assim, as pessoas falam e os outros ficam mudos, porque não sabem se posicionar, não sabem falar, não sabem argumentar, e se calam. Então, realmente. Mas quando as pessoas começam a bater de frente com alguém preparado, com alguém que sabe o que está falando, que tem de verdade, sabe defender a sua fé, aí a conversa fica em outro nível, né? E a pessoa tende, em alguns casos, a retroceder, porque não está acostumado a lidar. Então, eu creio que o caminho é esse, é a gente crescer na graça e no conhecimento da palavra, para que aonde a gente puder, a gente esteja apto para falar e também para defender a nossa fé. Amém. É muito bacana o que ela comentou. Eu tenho visto que lá em Hollywood, os atores estão todos agora aceitando Jesus, outros voltando para Jesus, né? E estão defendendo, levantando a bandeira, né? Sim. Uns estão perdendo emprego, outros estão defendendo a bandeira, estão falando do amor de Deus. E o que você falou encaixa muito com isso. A gente tem que realmente defender, porque para bater tem um monte, mas para defender, sim. não tem. E a gente tem que Nós temos que nos levantar. Disposto a isso, né? A gente vê na Bíblia, né? Estevão ali sendo apedrejado e tá pela sua fé. E aí? A gente tem nem coragem de se posicionar em algum ambiente, né? Eu, na época da faculdade, eu fiz jornalismo, então tinha muita gente alternativa também, né? Nessa área. E, tipo assim, às vezes eu era ridicularizada, porque eu era crente, porque eu era noiva, e eu era, né, eu não falava da minha intimidade, mas eles ficavam debochando, a noivinha pura, a noivinha virgem, não sei o quê. E eu entrava, eu era atração na turma. Só que assim, eu nunca me abalei. Eu entrava na pilha, eu entrava isso mesmo. Você tem que bater palma mesmo, porque eu sou raridade. Vocês têm um monte aí. Agora, como eu, muito valiosa, única, especial demais. Então, bate palma mesmo pra mim, porque... E depois eu vi, assim, né, pessoas, em outro momento da minha vida,
A gente estava falando sobre isso no local de trabalho e uma menina me procurou, falou assim, olha, o pessoal às vezes zoa, mas se eu pudesse, eu tinha feito o seu caminho. Pois é. Queria ser igual a você. Então, assim, é você saber quem você é em Deus e saber que, geralmente, quando a pessoa zoa, porque está incomodando, a gente acaba sendo um espelho, né? Porque você acaba refletindo o que o outro não é. Ele olha para você e vê o que ele não é também. E aí, qual é a defesa? É o ataque. Mas se você entende do jogo, você começa a reverter e usar isso. Então, eu me posicionava, eu dizia, não, é isso mesmo. Entendeu? Isso é muito raro mesmo, né? Vocês aí são tudo descartáveis, eu não. Eu sou diferente. Eu tenho valor. A sua luz incomodava, o seu brilho incomodava. Mas tá entendendo, Adiel? É a questão de assim, eu nunca fiquei de mimimi. Estão fazendo isso comigo. Não. Porque eu entendia que, na verdade, isso era um elogio para mim. Não era um deboche. Para mim era um elogio. Eu dizia assim, tá vendo? Eles têm que atestar que eu sou diferente. Eles estão atestando que eu sou diferente. Então, é isso mesmo. O caminho é esse. Né? É por aí. O pior seria se eu estivesse se batendo palma porque eu sou igual, entendeu? Não tem como fazer diferença sem ser diferente, entendeu? Você não é diferente. Então, às vezes, a pessoa quer fazer diferença sendo igual. Gente, não rola. Para ser diferente, tem que ser diferente, né? Então, eu saquei isso. Eu falei assim, então nunca me abalou. Então, também tem essa outra galera hoje em dia, muito... tudo é muito mimimi. Não, é você usar aquilo para se posicionar e defender. Não, entendeu? Lógico que se entra para falta de respeito, né? Aí a gente vai usar também a sabedoria de se posicionar e defender a sua fé, né? Então, aí você vai usar seus direitos, que aí é por isso que é importante também ter esse conhecimento, ter o conhecimento para você dizer, não, até aqui você vai, aqui não, agora... Passou do limite. Passou do limite, agora você, né, tem outra esfera aí para tratar disso. Amém. Fala que só, né? Eu, voltando um pouquinho lá no teu passado, eu acredito muito nesse Deus geracional também, sabe? Sim. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Verdade. Deus de Eveline, da mãe da Eveline, do pai da Eveline, né? Você acha que a principal meio, principalmente para esses dias, para essas meninas, parte sim da casa delas? Sim, mas não é regra, porque a gente tem aí Samuel, né? Que foi levado para o templo, criado ali com os filhos dos sacerdotes que não valiam nada. E ele podia olhar para aqueles dois meninos e dizer assim, pô, mas os filhos do pastor aí, mal vacilão, entendeu? Ah, mas se os filhos do pastor estão fazendo, eu também posso. E aí, a despeito daquele ambiente, ele decidiu que não ia fazer. Né? A gente vê Daniel, que foi levado para um lugar longe da terra dele, longe da família, longe do olhar da família dele, que podia dizer, pronto, aqui ninguém vai me ver, posso fazer o que eu quiser, minha mãe nem vai saber, mas ele tinha se comprometido. Então, assim, é óbvio que um ambiente, e aí quando eu falo para você que é mãe, é sobre essa responsabilidade, sabe, do lar, que vai além, aí é um tema meio polêmico, assim, da felicidade, do romantismo. É quando você olha o seu lar como um propósito, como um campo de formação, sabe? Eu tô cumprindo uma missão que Deus me deu, de formar esses filhos para a glória dele, de apresentá-los diante do Senhor, de olhar os meus filhos como herança do Senhor, de que herança é algo que eu ganhei sem merecer, sem ter feito nada, entendeu? Por aquilo. Eu herdei. Então, mas eu vou ter que dar conta. Então, quando a gente olha com essa responsabilidade, a gente começa a olhar as outras setas, as outros perrengues que a gente passa na vida com um olhar diferente, dizendo, opa, peraí, eu estou igual a Neemias, estou num importante óbvio, não posso parar. Não vou distrair, não. Né? Eu estou focada, eu tenho uma missão, eu tenho que formar esses meninos, eu tenho que entregar eles para Deus, eu não vou me distrair. Senão vai tirar minha atenção. Então, um ambiente, aí falando para você que é mãe, é importante sim. E Deus vai requerer de nós isso. Lógico que tem uma fase, né, Tiago, que a gente não pode
ah, meu Deus, então meu filho se afastou, a culpa é minha. Não. Livre-arbítrio. A gente faz a nossa parte. Eu cumpri meu propósito. Agora, cada um escolhe o que quer, seguir o caminho que quer. Mas eu, com minha consciência tranquila de que fiz a minha parte. E ele escolheu para onde ia. Ok. Então, eu tenho esse compromisso. Agora, do outro lado, você que é menina, não use dessa prerrogativa, ah, mas na minha casa ninguém é, como um amuleto de dizer assim, ah, então não. Existe muita gente que vence, a Bíblia tem esses exemplos, sozinha. E pode, né, falar ali, como José, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu tive uma experiência uma vez que eu fui fazer eu estava fazendo uma revista, eu sempre trabalhei muito no meio cristão, né? Dentro da minha área, graças a Deus, isso para mim é um privilégio. Nesses muitos anos, que eu não vou dizer quantos, a maior parte foi envolvidos em projetos de igreja. Então, apresentei programas de TV, de igreja no Rio, na Bandeira, enfim, em outras emissoras, e fiz trabalho de jornal, rádio, sempre voltado para o público cristão. E uma vez eu estava fazendo uma revista, e aí o tema da revista era o único filho crente da casa, era alguma coisa assim. Era um artigo para jovens. E aí eu fui pedir o artigo para o rapaz, que tinha sido designado para escrever sobre a experiência dele. E aí eu combinei, falei, ó, dia tal, você vai me entregar o artigo e tal. E, gente, quando eu recebi o material dele, eu geralmente, às vezes, quando eu estou em fechamento de coisa, eu trabalho muito de madrugada. E aí eu boto as crianças para dormir e tal, a casa fica silêncio e fico lá focada. Essa madrugada foi até 4h30 trabalhando lá, e tinha que entregar um jornal. E aí, quando eu comecei a ler aquilo, gente, eu chorava, porque ele começou o artigo falando que por muitos anos ele orava, e ele era um único, e aí ele sofria tudo aquilo que uma pessoa única crente na casa sofre, de entra, e aí a mãe, sabe, aquela pressão para não ir para a igreja, oferecendo coisas e propostas e tal. E ele ali, firme, orando. E cada vez que. Aí ele disse que entregava folheto, entregava CDs na época, tudo. E nada funcionava. E aí ele vai e termina um artigo dizendo: mas eu tive essa. Enquanto eu escrevi esse artigo, antes de terminá-lo, eu recebi a missão de pregar na minha igreja. E convidei minha família. E foi minha grata surpresa que na hora do apelo minha mãe veio à frente com a minha irmã. E eu posso terminar esse artigo dizendo que hoje eu não sou o único mais crente na minha casa. Então, eu fiquei ali... Gente, é uma experiência muito maravilhosa. Você, assim, tá exercendo sua profissão, no meu caso, e dando glória a Deus ao mesmo tempo. E eu, meu Deus, isso é maravilhoso. E eu fiquei muito alegre. Então, você pode também viver essa experiência, né? Não desista, não desanime, nem se apegue a isso como um amuleto para... Ah, então não vai dar certo. Vai dar certo sim. Confia no Senhor, entrega nele, entrega, né, o seu caminho na mão dele, entrega essa situação, sua casa, sua família, ora, fica firme, que você vai poder experimentar também, assim como esse jovem, esse testemunho de um dia dizer, não, eu e minha casa serviremos ao Senhor, servimos ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Essa defesa, essa apologética, né, essa defesa da fé que você falou, não sei se você concorda com essa minha fala, eu acho que quem tem essa função, ou principal função, é a igreja. Até porque a igreja lidar com vários tipos de família, vários tipos de cultura, né? E eu acho que, no meu ponto de vista, a igreja tem isso como deveria ser um dos principais meios de capacitar as pessoas para defender a sua fé, instruir. E muitas das vezes a igreja, eu tenho a sensação que isso foge da igreja, sabe? A gente está se reunindo muito para cantar. Não que não seja importante louvar o Senhor, né? Mas eu acho que a gente está esquecendo desses pontos desse tempo. Eu costumo dizer que a gente está respondendo perguntas, mas de 20 anos atrás. As perguntas desses dias a gente não está conseguindo responder. Por quê? Porque a gente está focado muito em se reunir. E é muito importante se reunir, se reúna, né? Sim. Mas eu acho que a igreja tem também outras funções, dentre quais oferecer ferramentas, sabe? Sim. Para capacitar pessoas, principalmente jovens, né? Pastor, mas assim, a igreja tem que oferecer, mas o membro e o que é parte tem que ter o interesse. A gente vinha coincidentemente no carro para cá
meu irmão está me acompanhando hoje, e ele é professor, né, de teologia, ele lidera um seminário, e ele ama falar da palavra, ensinar, e a gente estava falando sobre isso, né, de que tem muita gente que não tem interesse. É impressionante, sabe? Não tem interesse. E então, às vezes, eu vejo um movimento, eu concordo com a sua fala, e eu acho que realmente a gente vive dias, como é que eu vou dizer, de um evangelho muito fast food, né? Você entra, você recebe uma mensagem de autoajuda, uma mensagem meio coach ali, motivacional para a sua semana, e uau, muito louvor, muito bem, glória a Deus. Isso é tudo, eu gosto também, gente. Amo um louvor bem cantado, aquela atmosfera e tal. Mas aí você sai e aí você você quer viver uma vida firme de experiência e de profundidade com o Senhor de domingo a domingo só ali na hora do culto no domingo. E aí corta para o outro domingo, quer dizer, você fica 6 dias sem pegar na Bíblia, sem orar, sem nada, sem ler um livro que edifica, sem buscar um conhecimento, sem assistir uma mensagem que seja na internet, enfim, um conteúdo. E aí no outro domingo, aí você quer ficar fortão, marombado espiritualmente. Não, você vai ficar raso, entendeu? Você vai ficar raso. E aí quando vem realmente um vento, vem um negócio, leva. Chega qualquer pessoa com uma conversinha, leva, porque não sabe defender a sua fé, porque não tem substância ali, não está fortalecido. Então, eu acho que a igreja eu vejo movimentos de algumas igrejas se preocupando com isso. E vejo movimentos de igrejas indo por outro caminho, abolindo marcos assim, de ensinamento na igreja, os cultos de ensinamento, escola dominical, enfim, que dê outro nome, mas a vivência do ensino, eu acho muito importante. E me preocupa muito quando eu vejo igrejas que estão abrindo mão disso. Não precisa. Basta só o culto de domingo e tá bom demais. Eu acho muito pouco. Então, mas eu vejo iniciativas, né? Por exemplo, eu tenho um seminário que eu acompanho que lançou um curso para adolescentes com pautas só atuais. O que é marxismo? O que é conservadorismo? O que a Bíblia fala sobre isso? Esses temas que estão na mídia, com foco no que a palavra de Deus nos orienta. Então, eu achei incrível. E no final, eles têm que debater entre eles. Um fazendo a defesa, o outro, o professor vai orientando ali. Eu achei incrível, porque, de fato, isso está preparando para uma faculdade, para uma universidade, onde eles vão ter ali, vão ser toda hora cutucados ali, e às vezes não sabem defender sua fé, né? Então, eu acho que a igreja precisa se posicionar, mas os membros precisam ter essa sede de mergulhar mais fundo. Não, eu quero. A gente vê aí, né? Você falou com muita sabedoria, Adiel, sobre a maturidade. A gente vê gente que é dinossauro de igreja, mas é bebê espiritualmente. E a Bíblia, o apóstolo Paulo vai falar, não, né? Antes você comia leitinho, agora você tem que comer sólida, né? Então, se acostuma uma vida inteira com papinha quando já é galalau, tinha que estar ali na feijoada. E não, só de todinho, entendeu? Só de... Pega mal, não dá, né? Não rola. Então, não é o tempo de igreja. É a sede e a busca de crescer no conhecimento mesmo da palavra. De querer, né? Não, fica à vontade. Essa semana eu até comentei com o Thiago a respeito de raízes. Eu sou um tipo de pessoa que gosta de criar raízes no lugares. E hoje eu vejo que o cristão não está criando raízes na igreja. Não está estudando, não está se capacitando para ele estar enraizado. Que qualquer ventinho, como você falou, qualquer conversinha, leva ele embora. Porque não tem raiz. Quando você cria raiz, você quer buscar o Senhor, você quer se capacitar ao Senhor, você cria raiz, você não consegue qualquer um te levar. Exatamente. E aí, às vezes, você também você tem a habilidade de filtrar o que você ouve. Porque essa gente despreparada, às vezes, está assumindo microfones. Verdade. E aí, se você está sentado aqui e você escuta o negócio, opa, peraí, não é, né? Você, peraí, deixa eu ver aqui. Eu li um negócio aqui na Bíblia, não é bem assim. Você tem
esse conhecimento para poder não aceitar qualquer tipo de ensinamento que não seja ali bíblico, né? Você pode, mas se você não tem, a pessoa vai falar o que quiser ali, você vai, sim, é mesmo, é. E, gente, não, peraí, não, como é que você, sabe, não questiona isso, aceita isso, sim, peraí, não é bem assim, né? E a gente vive. Esse tempo que a gente vive é muito complicado, misericórdia, porque a gente vive um tempo onde questionar é um problema, Uau. né? O pastor, chegar no final do pastor, chegar pro pastor Eber que tá aqui, o pastor, o senhor falou um negócio lá, Meu Deus. mas eu não entendi, não Dependendo da postura do concordo. pastor, né? Isso aí pode causar um reboliço na igreja, na vida daquele membro. Eu acho até por isso que muitas pessoas, não todo mundo, lógico, né? Tem esse medo, esse receio, né? Mas também, pastor Tiago, o senhor há de concordar, né? Você, de que tem formas também, né? Tem Sim. aquele menino que Chegar, né? chegou ontem, né? Já quer sentar no lugar do motorista, quer saber mais que o pastor, né? Então vem, não, pastor, não concordo com. Isso nas igrejas de Petrópolis não tem esses Não, membros, eu só tô lá. falando você que está assistindo aí de Na fora do sua. Brasil, né? Não sei. Então, assim, tem formas de falar. Quando é um interesse genuíno, pastor Tiago, o senhor pregou ali aquela parte, eu não entendi direito. O senhor estava querendo dizer, é isso mesmo? Porque uma vez eu ouvi isso. O senhor pode me explicar? Com humildade, sabe? De fato, sem a presunção ali de querer deixar o pastor numa situação. Constrangido. Ele mesmo vai ter. Não, meu filho, é isso, isso, isso. Vou te explicar. Agora entendi. Entendeu? Agora, também tem realmente gente que não sabe, que já chega, né, querendo, não, e polemizar, contaminar, descredibilizar o pastor diante da igreja. Não, pastor, não é isso, não. Aí fala para um, fala para outro, esse negócio é isso, pastor está ensinando um negócio. E às vezes nem tem conhecimento para questionar aquilo que o pastor está falando. Só da cabeça dele achou que não é bem assim. Né? Porque tem isso, tem muita gente que acha, mas não vai para a palavra para ver, tá, mas e a Bíblia? Né? Entre o que você acha e o que a Bíblia fala, é feito o que a Bíblia fala. Com certeza. Tô junto com você nessa. Né? O que eu acho não serve muita coisa, não. A verdade é essa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem 3 livros, né, para meninas. Isso, Isso. E seu primeiro filho mais velho é um menino. sim. Quando você escreveu o livro, você já tinha um menino? Não, Não tinha ele. não. Isso. O primeiro livro, Vamos falar deles, né? Vamos falar deles. Deixa eu te fazer a perguntinha antes de você falar dele. Tem projeto para meninos ou só para meninas? Então, essa é a pergunta que a gente. Porque os meus 3 livros se chama Só para Meninas, é o primeiro. Depois veio Só para Meninas Apaixonadas. E depois veio Só para Noivas e Todas que Sonham com Casamento. E aí todo mundo fala, e para meninos? E para meninos? Mas assim, por mais que aí eu achava assim, não, depois que eu tive o Aaron, né, meu filho, não, quando o Aaron ficar adolescente, de repente eu vou me sentir instigada, eu vou começar a observar as demandas ali, eu vou me inspirar. Mas não fluiu, assim. E também eu vou ser muito sincera, sabe, Diel? Eu fico pensando assim, que eu acho que o menino não é que não gosta de ler, mas eu não consigo ver um menino andando com um livro só para meninos. Como meu filho diz, ele vai achar meio paia. Mas não é só isso, né? É que eu realmente não fluiu. Eu pensei, já me pediram tal. Eu acho que de repente, na minha vivência, assim, um menino falando para outro menino vai ter mais credibilidade para eles. Assim, pô, essa mulher falando aí nem sabe o que é. A menina, me conecto com ela porque eu vivi. E por mais de fases diferentes, por mais que, né, eu não sou há muito tempo mais uma garotinha, mas assim, tem coisas que são inerentes da idade. Toda menina passa de formas diferentes, né? Em épocas diferentes, mas faz parte da vivência ali. Então eu me conecto. Então, quando eu começo a compartilhar alguma coisa, elas se conectam a mim, elas param, elas me escutam. E isso é muito interessante. Então, o meu primeiro livro, que é esse aqui, ó, Só para Meninas, ele nasceu de uma forma muito interessante, muito especial, que eu gosto sempre de contar, porque às vezes eu não sei quem está do outro lado, mas sempre pode edificar a sua fé, né? Eu trabalhava como editora de uma revista lá, né, na CPAD,
E eu era editora, trabalhava nessa revista, e um dia eu recebi uma ligação da líder de adolescentes da minha igreja aqui em Petrópolis, trabalhava no Rio, pedindo para chamar um pastor que trabalhava nessa mesma empresa para dar uma palestra para os adolescentes da minha igreja. Ele tinha lançado um livro para adolescentes e ela queria trazer ele. Então, você pode ir lá falar com ele? A empresa era muito grande, não tinha muito contato com ele, mas descobri onde era a sala dele, bati lá e falei, olha, eu vim aqui falar com o senhor para convidá-lo para dar uma palestra na minha igreja e tal. Comecei a conversar com ele ali, bem informal, né? E aí ele falou assim, tá, mas tem tema? E eu falei assim, não, pastor, tema eles não passaram. Só que aí eu me empolguei. Mas se eu fosse senhor, eu falava disso. Comecei a falar assim, bem, sem pretensão nenhuma. Outra coisa que eu acho que os adolescentes da igreja estão precisando é falar. Comecei a fazer um dossiê dos adolescentes da minha igreja. E aí ele olhou para mim e falou assim, por que você não escreve um livro sobre isso? Ele era editor de obras. Ele era... Mas eu não tinha ligado o nome à pessoa assim, nem passava pela minha cabeça escrever um livro. E aí ele falou, por que você não escreve um livro? Aí eu ri. E aí ele continuou sério. E aí eu vi que ele não estava brincando, né? Aí eu peguei e falei assim, tá bom. Quem sabe um dia, né? Tal. E fui embora. E cheguei em casa, eu já era casado, falei com o meu marido, com a Alessandro, falei assim, amor, ainda brinquei com ele assim, pô, pastor maneirão, ficou falando para eu escrever o livro e tal. Ainda em nós de brincadeira. E eu costumo dizer que o Alessandro é mais ligado que eu sempre. E ele ficou olhando para mim, tá, mas eu não estou entendendo o que você está rindo. Falei, eu escrevendo livro? Que isso? Eu escrevendo livro. Até porque a editora, ela era muito focada em livros mais teológicos, de estudo e tal. Então eu tinha essa visão. Eu falei, não. E aí o Alessandro falou assim, você é escritor, você é jornalista, você escreve bem, você fala bem, você tem conteúdo, você tem experiência para contar. E começou a encher minha bola ali, né? E eu olhei para ele assim. Ih, meu Deus. Aí falei, tá bom. E eu falei, pastor, né? Eu tinha falado, pastor, vamos orar, né? Aí quando foi no dia seguinte que eu voltei para trabalhar, eu tinha um e-mail dele no meu computador, um livro para meninas. Olha. Quando eu li aquilo, eu falei assim, eu me vi. Eu falei, esse livro eu vou escrever. Que bacana. Um livro para meninas. Não tinha um título ainda. Mas ele viu a pegada ali, um livro para meninas. E eu falei assim, tá aí, um livro para meninas. E aí tinha alguns temas. Aí eu liguei para ele e falei assim, pastor, mas o senhor tem certeza que eu vou poder falar disso, falar de moda, eu vou poder falar de beleza, eu vou poder falar de namoro, e não vai cortar nada do que eu escrever? Aí ele, não, tem certeza? Aí ele falou, daí eu falei, então eu vou escrever, mas tipo assim, vou escrever um dia, né? E aí, naquele mesmo dia, ele chegou no final do dia e falou assim, olha, fui para uma reunião com o diretor da empresa, apresentei o projeto e já foi aprovado, você tem até tal dia para entregar o livro. Uau! Caramba. E eu falei assim, Jesus, e agora? Né? Eu fiquei desesperada, porque eu não tinha escrito nenhuma linha, né? Ainda eu falei, meu Deus... Aí eu comecei a orar, né? Assim, Senhor, vem aqui. E eu comecei a escrever de uma forma muito do meu jeito. Eu queria conversar com essa menina. E é muito interessante, porque isso acabou virando, assim, um testemunho delas. Muitas delas me paravam e falavam assim, puxa, parecia que eu estava ouvindo sua voz. Parecia que você estava falando comigo. Eu falei, era essa a intenção, né? Que bom que funcionou, né? E aí nasceu assim, Só para Meninas. O Senhor começou a trazer à memória as experiências que eu tinha passado na adolescência. Muita coisa. Às vezes as pessoas paravam perto de mim para contar histórias. E eu falava assim, gente, nem sabia que eu estava escrevendo um livro. Eu falei isso, tal. E o Senhor foi me inspirando ali, eu fui escrevendo. O livro nasceu. E eu fiquei muito feliz quando o livro nasceu. Eu falei para minha mãe, eu tenho uma família grande, né? Minha avó teve 21 filhos. Eita! Morreram 7, ficaram 14. Eu falei, mãe, agora só vai ligar para todos os meus tios, falar para eles comprarem o livro. E meus primos, e aí eu vou vender 100 livros. Só pra família, né? Mãe, começou a fazer o livro chegar às meninas e foi uma aceitação muito boa que a gente, assim, eu particularmente não esperava, e ele ficou por muitos meses, assim, na lista dos mais vendidos da editora. Eu ganhei um prêmio nacional
de melhor obra infanto-juvenil no ano seguinte ao lançamento. Melhor obra infanto-juvenil voltado para, né, o público cristão. E eu fiquei muito feliz e comecei a receber muitos testemunhos, muitos e-mails e tal. E aí, depois desse, eu resolvi escrever o segundo, que foi o Só para Meninas Apaixonadas, isso aqui. Porque elas começavam a me mandar mensagem e era tudo coisa do coração, sofrendo com os meninos, aquelas coisas todas. E aí eu lancei o Só para Meninas Apaixonadas. E depois do Só para Meninas Apaixonadas, eu lancei o Só para Noivas e Todas que Sonham com Casamento. Porque eu comecei a observar isso, que tinha muita menina que não tinha noção do que era o casamento, querendo casar. E aí o Senhor me inspirou, né, a começar a dialogar com elas. E eu louvo a Deus porque teve gente que casou depois que leu, manteve, e teve gente que acabou o noivado porque leu o livro. E eu falei, que bom, né? Melhor antes, né? Verdade. Então, é isso. Aí, por conta dos livros, né, o Senhor começou a abrir as portas para eu ministrar em igrejas, em eventos para meninas. As igrejas começaram a fazer eventos só para meninas, com o nome do livro. E aí eu ministrei em vários lugares do Brasil para meninas. E depois comecei a ministrar também para mulheres, né? Foi quando o Senhor destravou isso, porque apesar de eu ter sido criada na igreja, eu não tinha esse hábito de pregar, de falar, né? Não, né? E aí, por meio dos livros, eu comecei a pregar, que era algo para mim impensável. Meu Deus, eu pregar, né? E o Senhor começou a me levar, graças a Deus. E eu tenho, né, cumprido esse chamado aí, falando, principalmente, eu falo para todo mundo, né? Mas principalmente para meninas e mulheres, né? O Senhor tem me direcionado mais para esse público. Tiagão, eu vou dar uma sugestão. Ela fez para meninas apaixonadas e para noivas. Agora tem que fazer para mães de meninos. Já que os meninos não vão ler, as mães vão ler. Porque tem muita mãe que tem dificuldade de lidar com o filho. Fala, amor, conversa lá com ele porque é menino. Não sei. Então, você tendo uma revelação de Deus para escrever um livro, as mães vão ler e vão ter, mas eu posso ser assim, posso fazer assim. Quem sabe, ó. Porque você Recebe essa palavra no teu coração. Porque você tem um menino em casa, né? Então, por isso eu perguntei. O primeiro filho dela é menino. Por ele ser seu primeiro menino, você teve a infância, hoje está na adolescência, você tem todo esse passo a passo para você poder colocar no livro Mães de Meninos. Os livros são, pelo que você pôde entender, a gente pode dizer que são 3 fases da vida de uma mulher? Isso aí, 3 fases, né? Porque o Só para Meninas, ele pega a menina que está entrando na adolescência. As mudanças no corpo, eu falo sobre isso, amizades, internet, os perigos. Então, eu vou preparando ela, falo sobre carreira, sobre futuro. Então, ele é mais geral. Aí falo de beleza, de moda, de dinheiro. E aí, o Só para Meninas Apaixonadas já é mais específico, que eu reuni mesmo os assuntos, digamos, do coração, né? Então, eu falo sobre relacionamento, namorar, ficar... será que ele é para casar? Será que você é para casar? Ciúme, né? Então, eu reuni tudo isso no Apaixonadas. E aí, eu brinco que as meninas começaram a se apaixonar e depois resolveram casar. E aí nasceu o Só para Noivas, que não é só para noivas, né? É para todas que sonham com casamento. Que aí eu vou falando não só do que é o casamento, mas também dos preparativos, do que é importante se falar antes, observar, né? Para a gente fazer uma escolha acertada aí, né? É uma escolha muito séria. E às vezes eu via muitas meninas assim, eu estava dando uma palestra um dia numa igreja em Minas, e aí eu dei uma palestra para meninas, daqui a pouco a menina levantou e falou assim, irmã, para mim, ó, tendo um colchão e um fogão, eu já tô casando. Aí eu falei, meu Deus, você não entendeu nada, vem aqui, que eu vou sentar para dar palestra de novo para você. Então, assim, era um desespero, né? E dessa falta de preparo que lá na frente vai chegar a conta, não é assim. Casamento é muito sério, né? E aí é algo para a vida inteira, então precisa ser avaliado tudo direitinho. Então eu reuni algumas situações, algumas experiências e compartilhei no Só para Noivas, né? E graças a Deus tenho... Eu vou confessar para você que meu casamento foi assim, tá? É. Aí a Cíntia, nós conversamos, tudo que aconteceu,
Eu falei, ó, vou comprar um fogão, um colchão de casa. Importante a Não. gente estar junto. E assim foi, graças a Deus, que tem Deu quase certo. 30 anos. Amém. Viu? Mas isso é exceção, É. né? Porque assim, às vezes as pessoas não é, eu falo, não é querer ter tudo, porque hoje em dia também eu até falo isso no livro. As meninas falam assim: "Ah, o cara tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter faculdade, tem que ter carro, eu não vou morar de aluguel, Não vai eu não casar, sei o então. quê". Eu falo: "Minha filha, pelo amor de Deus", né? Porque o pai tem, eu falei: "Tá, mas quantos anos teu pai levou para construir isso?" Né? Constrói E não junto. foi sozinho, né? E não foi sozinho, constrói junto, no caminho você vai construindo. Então não é esperar um cenário ideal, mas também a gente precisa ter um ponto de equilíbrio, né? De não apelar. Tem gente que as meninas me procuram assim, pelo desespero de querer sair de casa, de querer casar, de querer, né, fazer as coisas. Então, assim, qualquer coisa, mas não é isso que sustenta o relacionamento. Né? Essa agonia de querer casar a qualquer custo para ter um status, porque está todo mundo casando, eu não posso ficar para trás, isso acaba fazendo a pessoa se precipitar. É sobre isso, sabe, Gel? Não é sobre o pouco, é sobre a precipitação. Se dá para esperar, se pode esperar um pouco mais, por que não? Por que não exercer isso? Não, vamos, sabe? É sobre isso, porque nessa ânsia, né, o provérbio vai falar sobre isso, né, da precipitação, que a gente acaba quebrando a cara, né? Então é isso que eu alerto para as meninas. Vai com calma, né? Tem uma historinha muito engraçada que diz que a menina, quando estava namorando, o namorado dava flores e tal, e aí ela chegava em casa ostentando para a mãe, e a mãe falava assim: abre o olho, minha filha, abre o olho. Aí casou, aí na primeira briga chega ela em casa, sabe? Fecha o olho, fecha o olho. Então, tipo, tem a época de estar com o olho bem aberto e tem a época de estar com o olho que você vai ter que agora, né, lidar com certas situações. O Só para Noivas, ele dá ajuda a localizar esses sinais de Deus num relacionamento. Sim. Eu tenho um capítulo que eu falo sobre isso, né? Até não só para meninas apaixonadas, o último capítulo dos últimos será que ele é para casar? Que aí eu falo de questões a observar no rapaz. Mas aí no capítulo seguinte eu falo: e você? Será que você é para casar? Porque às vezes as meninas se colocam Faz uma autoavaliação. analisando o currículo, né? Esse aqui é muito fraquinho e tal. Aí eu falo: tá, e ele também está analisando seu currículo. E o teu, tá bom assim mesmo? Né? Porque príncipe quer casar com princesa, né? Então a gente precisa se autoavaliar também. Então eu falo desses sinais, né? Do que é importante você observar, né? Principalmente de postura, né? Eu recebia muito depoimento de meninas assim, de meninos que já mostravam relacionamentos abusivos no namoro e elas achavam isso o máximo. Ele é forte, ele é decisivo. Firmo. E tal. E eu falava: não, minha filha, pelo amor de Deus, né? Não é por aí não, entendeu? Então, fica esperta, abre o olho, entendeu? E aí, Adiel, eu acho importante falar também para as mães, né? Quando você cria esse ambiente na tua casa com teus filhos, e eu tenho menina, de muito amor, de muito carinho, onde ela é amada, ela é elogiada, ela está abastecida emocionalmente nessa área. Então, é mais difícil lógico, né? A Sofia ainda é muito novinha, mas a gente tenta nutrir esse emocional dela, porque eu vejo as meninas caindo e cilada porque estão na seca. Interferência. Nunca receberam um elogio do pai, nunca. Só a mãe: você esse cabelo horroroso, você tá comendo igual não sei o quê, você é isso, você é burra, você não sei o quê. E aí, quando o cara não vale nada, mas falou: você é linda. Pô, nunca ouviu isso. Então, às vezes, essa precipitação denuncia também uma escassez ali, né? De uma ausência ali. Então, fica a dica aí para mães e pais de criar esse ambiente, sabe? De mostrar o quanto que é amada. Porque eu observo isso é verdade, gente. Eu não sou psicóloga, eu não tenho dados, mas isso é a vivência. As meninas que eu lido, em que tiveram esse ambiente, elas despertam esse negócio de querer namorar mais tarde, porque elas estão muito
sabe? Elas curtem as fases da vida melhor. Elas não têm essa agonia tanto de ir em busca de alguém. Elas estão meio que supridas emocionalmente, né? E então funciona, né? É um dever de casa aí pra gente. Você já falou ó, um capítulozinho do próximo livro, né, Tiagão? Viu? Olha aí. Mãe de menino. Já falou, você mãe. Tá vendo? Já começou o livro, ó. Primeiro a comprar esse livro. Com certeza. Olha, se eu botar esse livro Vai aqui, encaixar certinho na sequência, né, Tiagão? Sim, eu vou dar autografado. Assim, vou fazer um mãe de... Como é? Para avós de meninos. Pode ser também. Pode ser. Só que os avós a gente só estraga. Não. Né? Imagino. Esse Gil, o Arthur falou assim, ô pai, ó o Daniel no sofá aí. Eu falei, o que tem? Ué, se fosse eu tava zangando. Eu falei, filho, tu era diferente, ele é só neto. Agora é a hora de você zangar e eu estragar. Gente, como é que pode, né? É assim mesmo, né? Eu fico já imaginando como é que vai ser isso. Mas é uma delícia, né? Deve ser. Bom demais. Hoje... E é muito legal porque, assim, desculpa interromper, mas você e a Cíntia, eu fico vendo, né? Vocês são tão jovens, assim, né? Vocês enganam bem. Aí sim. Não, eu tava vendo as fotos do dia desse da Cíntia, falei, gente, que legal, né? A Cíntia, ela tem, e eu vou falar mesmo, tem ficado assim mais bonita, né? Cada vez mais. E eu falo assim, que legal que eles estão podendo viver essa fase da vida com os netos, com saúde, com vigor, com energia, para brincar, para correr, né? Então, assim, isso é muito legal, de desfrutar de ter os netos, mas assim, com essa vivacidade, né? Que vocês têm essa saúde de estar podendo curtir com intensidade isso, né? Ainda ter o vigor, né? Para poder curti-los. É verdade. Isso é muito importante. É isso aí. Glória a Deus. Hoje, se alguém quiser adquirir um livro desse, como é que faz? Então, os livros são vendidos na editora, né, na cpad.com.br, mas eu sempre tenho deles comigo também. Eles estavam esgotados, graças a Deus. Eles iam fazer com outra tiragem. Mas quem tiver interesse pode me chamar no direct e aí eu tendo, a gente combina e eu envio para todo o Brasil. Enfim, eu sempre tenho deles comigo também. Colocar depois o Instagram dela, Tiago. Embaixo, vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo, o Instagram e as redes sociais aqui da Eveline e o site também da editora para você estar adquirindo esse livro, né? O Só para Meninas foi o primeiro. Só para Meninas o primeiro, depois veio o Só para Meninas Apaixonadas e, por fim, veio Só para Noivas até o momento, e todas que sonham com casamento. Ele foi lançado quando, o primeiro? Tem muito tempo. Eu acho que ele foi lançado em 2007. Eu nem tinha o Aro, foi um ano antes do Aro. O Aro nasceu em 2008. Então, ele já está na 30ª impressão. 29ª impressão. Apesar de serem fases da vida de uma mulher, você pretende fazer uma... Como é que fala? Sequência? Não sequência, mas adicionar alguma coisa? Um deles... Então, eu tenho um projeto de dar uma reformulada no Só para Meninas, porque ele, apesar de ter muitos assuntos que continuam, né, atuais, mas tem algumas coisas que eu gostaria de acrescentar, que eu observo hoje, eu sinto falta nele, entendeu? De atualizá-lo. Mas aí, às vezes, eu fico assim, eu não sei se eu atualizo ele ou se eu escrevo um outro, versão 2.0 aí. Estou orando e pedindo ao Senhor, já tem algumas coisas traçadas, né? Já digitadas nesse sentido. Mas eu pretendo fazer algo reformulado para as meninas, entendeu? Mais contextualizado com os dias atuais, né? Entendi. Então o livro é para você, adolescente que está assistindo esse episódio, é para você, adolescente que já está começando a namorar, com 37 anos. Brincadeira. Para você, adolescente que já está namorando, você, para mãe de adolescente, né, que deve estar nesse início de namoro arrancando os cabelos. Você pode não só ler, comprar 2 edições, né? Um para você e outro para sua filha. Tenho certeza que dá para abençoar muitas vidas e instruir muitas meninas, né? Sim. É o que tem, como a gente falou, né? Acho que tem faltado materiais como esse. Existe aquela visão dos 7 reinos, 7 picos, né? 7 esferas da sociedade.
que muitos defendem, né? Mas eu acho que a gente precisa escrever mais livros dentro desse contexto, sabe? Teológico é muito importante, né? Sim, sim. Mas sociais também, né? Sim, para que elas se identifiquem. Gente, essa indústria da literatura mesmo tem investido muito nos adolescentes, né? A gente veio na Bienal, assim, um pavilhão, uma área com muitas temáticas que são contrárias à palavra específica e exclusiva para adolescentes e bombando, né? Então, eu oro para que, né, outras pessoas também se levantem e sejam instrumentos de Deus assim para alcançar essas pessoas, esses meninos e essas meninas, né? Para que eles tenham essa referência, né? Que eles consigam ter prazer. E tem muita gente boa, muita gente talentosa, né? É colocar isso para fora mesmo e atingir esses meninos e meninas aí, alcançar esses meninos e meninas. Porque a indústria tem investido muito pesado nos adolescentes, muito mesmo. Então, que Deus possa levantar homens e mulheres tementes, compromissadas com Ele, com a palavra, que não negociam seus valores, para mostrar para eles que vale a pena e é possível, sim, viver uma vida de, mesmo adolescente, com todas as influências, mas sem se contaminar com os manjares que o mundo oferece, né? Deixa eu tirar uma dúvida com você. E o pastor que deu o empurrão? Empurrão não, te botou a ferro e fogo, né? Sim. Como que ele ficou depois do livro Ele pronto? ficou muito feliz. Te falei! E eu sou Falei, muito grata a ele, né? Que bacana. Ele foi uma pessoa que me apoiou muito, me ajudou muito, me incentivou, revisou, entendeu? Me deu umas dicas e acompanhou todo o processo, né? E eu sou muito grata. Eu sempre, quando eu tô, né, eu encontro, eu sempre faço questão de agradecer a ele por esse empurrão que foi mesmo um instrumento de Deus mesmo ali, de impulsionar, né? Me impulsionou e eu falei, por que não, né? As pessoas costumam ver talentos na gente que a gente não vê em nós mesmos, né? É verdade. E que a gente seja essa pessoa, né, Adiel, também, de impulsionar outras, né? De olhar para o outro e falar, não, vai sim, você é bom nisso, vai, né? Vai. E empurrar. E é tão bom quando a gente vê a pessoa fluindo naquilo, né? De que a gente acreditou, impulsionou ali. Eu acredito que ele sempre, né, falou que ficou muito feliz de ver isso. E esse meu desenrolar aí, né? Que eu não fiquei só no primeiro, depois eu fui no outro. E o alcance que teve, né? Porque chegou até fora, eu recebi, até hoje eu recebo, assim, testemunhos de meninas de fora do Brasil. Eu falei, né, que eu fui convidada para pregar nos Estados Unidos, em Boston, e aí eu fui tomar um café da manhã um dia lá numa padaria brasileira, e do lado tinha uma filial da editora lá. Uhum. E aí tinha um livro lá para vender. Uau. Foi muito legal. Eu tirei foto e tal. Falei, gente, que legal. Quer Em dizer, português ou inglês? em português. Em português. Eu não sei se eles tinham um projeto de fazer ele em espanhol, eu não lembro. Mas eu acho que só tem em português. Mas alcançou meninas de países de língua portuguesa, né? Que moram fora. E eu já recebi testemunhos de Moçambique, outros países mesmo, que tiveram acesso ao livro, né? E foram edificados, né? Muito bom. Gente que se converteu porque leu o livro, que estava brigado com a mãe, porque eu falo sobre relacionamento com os pais sabe, semanas sem se falar, e foi incomodada ali ao ler o livro e pediu perdão, se reconciliou. Então tem muito testemunho interessante, né? É um livro voltado para o público cristão? Sim. Mas é um livro que ele é um livro para meninas com valores cristãos. Então, assim, baseado na Bíblia, né? Tipo assim, nos valores da Bíblia, né? Os valores cristãos. Mas não é um livro para crente. Porque às vezes a gente tem meninas que não são cristãs, mas têm os valores. Tem os valores, verdade. Então ela vai se identificar, né? Ela vai se conectar e vai aceitar essa mensagem, digamos assim, vai se ver ali. Então não é engessado, né? E eu procuro falar de uma forma ali bem espontânea, né? Bem na linguagem dela. E eu tenho alcançado muitas meninas que não são crentes também. E meninas mais velhas também, de 70 anos. Umas donzelas, né? Elas. Maravilha, maravilha.
A gente tá chegando ao final desse episódio já. Já, rapaz, mas que Rapaz, isso passou passa. rápido, voa. Falei que só, meu Né? Deus. Beleza, que isso? A gente te convidou justamente para isso, para receber de Deus através da sua vida, essa inspiração, né? Fala em inspiração, que conselho você daria para alguém que talvez queira iniciar na escrita, nesse ministério? Ah, isso é muito bom de falar, né? Muito boa sua pergunta, Thiago. Muito boa. Recebi no coração aqui essa pergunta. Olha aí, Não, ele mas não é. projetos aí. Não, mas eu recebi. Olha aí. Recebi o gostinho da sua pergunta. Vai lá. É, Presta atenção, povo de Deus, em essa palavra aqui. então, eu tenho tido a oportunidade de auxiliar muitas pessoas que estão nesse processo de tem um sonho de escrever um livro, mas não sabe por onde começa. E eu desenvolvo um trabalho, né, que na verdade é uma função, uma profissão chamada ghostwriter, que é o escritor fantasma. Então, eu escrevo livros para outras pessoas também, não só os meus. E isso funciona da seguinte forma, né? A gente senta, marca reuniões online, e onde eu vou conversando com a pessoa, vou buscando ali, e vou fazendo as perguntas como jornalista, e vou transcrevendo aquilo e dando forma a esse livro. Então, eu já fiz tanto autobiografia, né? A biografia de uma pessoa, quanto livros que não são nessa pegada, mas que são ministrações, são conteúdos bíblicos, né, de edificação. Então, tem gente que já tem algo escrito, mas parou. Tem gente que tem áudios que grava. E aí eu vou juntando esse material todo e dando forma àquilo, né? E é muito interessante, porque a gente tem a oportunidade de ajudar a pessoa que tem um sonho ali, mas que não... E não é obrigada, é importante dizer isso, ninguém é obrigado a saber como é que escreve livro e como é que faz. O importante é você ter o conteúdo. Então, às vezes, a pessoa tem o conteúdo, né? Passou por uma experiência, quer compartilhar um testemunho, ou, sei lá, às vezes é da área acadêmica, mas não tem tempo para parar para escrever. Então, eu entro aí, nesse viés, né? Então, a gente vai marcar uns horários ali dentro da agenda, vai conversar, vai desenvolver o trabalho, e aí eu vou escrevendo, eu mando, aí o autor lê, ele, não, aqui eu gostei e tal, aí eu vou sugerindo, introduzindo capítulos, e aí é um trabalho ali a quatro mãos, vai ganhando forma, e assim nasce, lógico que o livro é o autor que assina a obra, né? Eu entro ali só como a preparação de originais, tal, porque na verdade o conteúdo é dele. Eu só estou ali auxiliando para que esse conteúdo nasça. Então, eu faço esse trabalho, mas respondendo também a pergunta, às vezes, assim, você tem uma ideia, um projeto, começa a escrever, começa a gravar no WhatsApp, faz um grupo com você, quando você tiver um insight, vai jogando ali, sabe? Às vezes, acontece muito comigo, assim, estou quase dormindo, assim, me dá umas ideias, assim, eu levanto, escrevo alguma coisa, ou eu gravo, e aí você vai listando, sabe, você tem um projeto de um livro, ok. Tenta ver se você consegue escrever 10 capítulos sobre isso. O que você poderia, dentro desse tema, quais são 10 tópicos que você poderia se aprofundar ali? Sem apelar para o chat GPT, gente. Na sua cabeça mesmo, você vai ali, eu posso falar sobre isso, posso te envolver nisso, posso te envolver nisso. E aí você vai desmembrando, né? Porque o livro é algo, meu Deus, é um livro, tá. Mas separa por capítulos. Aí, então tá, conseguiu separar 10 capítulos, só escrever os temas? Então começa. Então, nesse capítulo aqui, o que você poderia colocar? Então eu quero escrever sobre isso. Começa. Vai dando forma. E aí, no que você vai escrevendo, vai fluindo, vai vindo ideias, você vai ler alguma coisa, vai ter um insight, eu posso incluir isso aqui, ou não, isso aqui pode virar um outro capítulo. Essa parte aqui eu posso juntar com aquela, e aí é um quebra-cabeça, e vai fluindo. Mas o principal é você ter um tema, né? Começar e tentar dividir esse tema grandão em temas menores, né? Em micro temas. Porque aí, de pouquinho em pouquinho, você vê, a obra está pronta. Poxa, eu estava achando que para ser escritora começava pelo post de Instagram, gente. Eu estava todo perdido aqui. Era só escrever 3 linhas no Instagram, que já era um bom início. Tem que começar do zero mesmo. Tiagão, você não é desses não. Pode pagar 3 linhas. Escreve texto de 350 linhas pra gente ler. Eu falei, Tiagão, manda no áudio que é mais rápido. Exagerado ele, né?
Misericórdia. Mas, Eveline, a gente quer te agradecer por esse convite. Deixa pra ela, fala pra ela deixar aquela mensagem pra gente. Ah, é verdade. Pra ela já pensando Agora a na mulher tá mensagem. cheia já de. Já vem cheia, agora mais do que nunca, né? Você vai deixar um recadinho aí no final para os nossos. Para quem ficou até o final, abençoar quem perseverou, né? Isso aí. Mas antes de dar a oportunidade para você falar, muito obrigado. A gente tem falado aqui, agradecido as pessoas que disseram sim para o Senhor, sim para esse convite, sim para a obra, para o reino de Deus. Então eu agradeço aqui em nome de toda a família Multiforma. A Diel vai falar também, mas você possa ser e viver sempre e mais o melhor de Deus na sua vida, no seu ministério, sua família. Deus abençoe sua família, tá bom? Muito obrigado mesmo pelo seu sim aqui. Né, Diel? Antes de eu agradecer a Eveline, vou agradecer minha digníssima, né? E aí, Foi ó. a Cíntia que entrou em contato com a Eveline e conseguiu trazê-la, Thiago. Se eu convido, ela viria? Não viria. A Cíntia convidando ela veio. Amor, obrigado por ter sido essa bênção nas nossas vidas. Eveline, obrigado pela sua presença. Estou muito feliz de ter você com a gente aqui. Foi um papo maravilhoso, aprendi muito sobre os livros. Também fiquei muito feliz de dar uma pitacazinha pro próximo. Espero que saia. Olha aí. Obrigado, que Deus continue te abençoando grandemente, tá bom? Deus te abençoa, você, a família, o Aaron, a princesinha, como é que é o nome? Sofia. Sofia e o Alessandro, o pastor Alessandro. Ai, gente, eu queria agradecer, pastor Tiago, a Adiel. Estou muito feliz de estar aqui. Foi muito bom estar com vocês, muito bom mesmo. Fluiu, né? A gente ficou aqui, ó. Se deixar, a gente vai Ficaríamos falar, mais, né? Com ficaria certeza. mesmo, é. E me senti muito lisonjeada, né, pelo convite, quando a Cíntia falou. E é claro, eu falei, não, Cíntia, eu vou sim e tal. E uma honra para mim estar aqui. Obrigada pelo convite. E estou muito feliz. Eu queria, assim, só deixar uma mensagem breve para você que está assistindo, que ficou até o final, né? E dizer para você que, às vezes, na nossa caminhada, você às vezes está ouvindo falar aqui e pode soar para você que é tudo muito fácil, né? Ah, tudo muito fácil para ela, tudo muito fácil. Não, não foi. Não, não é. Né? A Bíblia diz que no mundo tereis aflições. A gente tem aflição, a gente tem perrengue, tem dia que a gente não está bem, tem dia que a gente, né, tá triste, tem dia que a gente está meio abatido, mas a gente confia num Deus que está acima dessas coisas. E a cada vez que a gente vai se aproximando mais dele, a nossa fé vai se fortalecendo. E aquilo que a gente achava que a gente nunca ia conseguir superar, ultrapassar, quando a gente vê, a gente passou, né? E a gente vai ficando mais, digamos, resistente ali. E tendo essa noção de quão grande e poderoso é o Deus que a gente serve. Então, se você ainda não experimentou da bondade, do amor do Senhor e dessa fé que faz você romper, ir além, caminhar, dar um passo sem ver o chão, porque é Ele que faz a gente tomar essas atitudes, a fé que a gente tem nele. Eu quero te convidar, né, a você experimentar, abrir o seu coração para viver isso que a gente falou aqui de tantas formas, né, das nossas experiências. Eu tenho vivido uma vida com Deus e eu posso dizer que não tem nada melhor no mundo do que caminhar ao lado do Senhor. Nada melhor no mundo. A gente tem luta, a gente tem dificuldade, mas no dia bom e no dia mau, o Senhor está sempre lá. E a gente tem aquela certeza que a palavra nos assegura que todas as coisas, em Romanos 8:28 vai dizer, todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo aquilo que eu não entendo, mesmo aquilo que no primeiro momento eu acho que não tem sentido, que foi uma perda, mais na frente eu consigo ver e Deus nos mostra que aquilo contribuiu para o nosso bem. É confiar no que Ele diz. E tem um versículo que eu gosto muito, que eu digo que é o textual da minha vida, que está lá em Efésios 3:20, que diz que é aquele que é poderoso para fazer infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que eu sirvo. Não, eu não sou perfeita, não sou alecrim dourado, não sou melhor do que ninguém. Sou imperfeita, sou falha, mas sou filha amada. Que Ele decidiu se aproximar, se me estendeu a mão e me aceitou. Então, ao caminhar ao lado dele, eu tenho experimentado
esse infinitamente além do que eu imaginei e do que eu previ, né? Sou grata ao Senhor pela minha família, pela minha profissão, pelas portas que Ele me abriu, por tudo que Ele tem feito na minha vida, mas mais do que tudo que Ele possa me dar, pela presença dEle diariamente na minha vida. Então, que você possa experimentar essa presença antes de qualquer outra coisa, antes de buscar os bens que Ele pode te dar, antes de buscar o que Ele pode fazer por você, mas que você possa experimentar como é bom caminhar ao lado do Senhor. E aí sim, você vai poder viver experiências maravilhosas com Ele e viver o que eu disse aqui, esse infinitamente além do que você pediu ou imaginou. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós que estamos aqui servimos, e espero que você tenha a oportunidade de conhecê-lo mais, de entregar a sua vida ao Senhor se você ainda não fez. Que você possa fazer isso nesse momento, fazer uma oração aí onde você está e dizer: eu quero, Senhor, viver isso que essa mulher aí está falando. Eu quero experimentar isso. Se o Senhor fez na vida dela, faz na minha também. Eu quero caminhar. E a partir do momento quando você abre o seu coração e deixa ele entrar, você vai experimentar um novo momento na sua vida. Não, sua vida não vai virar perfeita da noite para o dia. Mas eu posso te garantir que você vai ter a paz que excede todo entendimento ao seu lado. Você vai ter sabedoria para as situações. Você vai ter fé para caminhar. Você vai ter o Espírito Santo do teu lado para pegar na tua mão e te conduzir nos dias bons e nos dias maus. Então abre o seu coração, aceita o Senhor e caminhe com Ele. Você vai experimentar uma vida muito mais prazerosa e com muito mais experiências edificantes. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Posso ir na frente, pastor? Aí, vou nem falar nada para não estragar o final. Muito obrigado você que ficou até o final, né, Diel? Deus abençoe você, sua casa, sua família. Beijo grande no seu coração, tá? Povo de Deus, obrigado. Mais essa parceria. Tamo junto. Deus abençoe. Tchau, Tchau, gente. Forte abraço. Rapaz, hein, olha. Falando aí. Plugado Filmes, produtora de vídeo.